Oi pessoal, boa tarde. Então na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, certo, dos últimos assuntos que a gente estudou em educação financeira, tá bom? Para que na próxima semana vocês possam realizar as avaliações parciais de vocês. Então, primeiramente vamos ver quais serão os assuntos que serão cobrados nas avaliações, tá bom? Então os assuntos serão os dois assuntos que a gente viu nas aulas anteriores, que foram o orçamento familiar e os vilões do orçamento familiar, tá bom? Nas aulas anteriores a gente viu orçamento familiar, né? O que é o orçamento familiar e como fazer um orçamento familiar, tá bom? Essa revisão ela vai ser bem mais breve, tá bom? Porque realmente eu vou falar só o que é o orçamento familiar, quais os vilões, certo? E fazer um ou outro comentário, beleza? Então vamos iniciar, certo? O que é o orçamento familiar? A gente viu que o orçamento familiar ele é a principal ferramenta de controle financeiro e ele permite, certo, que a gente tenha uma visão clara das receitas e despesas da nossa família, da nossa casa, certo? E ainda mais, né, com o orçamento familiar, a gente consegue equilibrar as nossas contas, certo? Atingir objetivos financeiros e planejar o futuro com mais segurança e tranquilidade, certo? Isso tudo a gente viu nas aulas anteriores. Além disso, a gente viu a importância do orçamento familiar, né? A gente viu que o orçamento familiar ele é muito importante. Primeiramente, pelo controle financeiro, que atualmente é muito importante, certo? E porque a gente consegue visualizar melhor, né? Ter uma visão mais clara de como gerir, né? De como gerenciar as receitas e as despesas que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, certo? O que é um orçamento familiar? O orçamento familiar, ele significa que a gente vai registrar tudo o que entra, ou seja, o salário, os rendimentos, e tudo o que sai, ou seja, todos os gastos que eu tenho. Então, fazer um orçamento familiar significa que a gente vai registrar tudo o que entra, certo? Tudo que a gente recebe e tudo o que sai, ou seja, tudo que a gente vai precisar gastar, certo? Além disso, é muito importante que toda a família participe, né? Por isso o nome orçamento familiar. É muito importante que a família participe desse gerenciamento, né? De receitas e despesas. Além disso, é muito importante a participação da família também pelo fato do seguinte, né? A gente vai elaborar metas, né? Criar metas. Então, é importante que toda a família esteja engajada em alcançar essas metas, tá bom? E aí vamos lá. O objetivo de fazer um orçamento familiar é gastar menos do que se ganha. Bia, mas por que gastar menos do que se ganha? Porque percebam, se eu gasto mais do que o que eu ganho, significa dizer que em algum momento vai faltar dinheiro para me pagar alguma conta, certo? Ou seja, significa dizer que em algum momento eu vou ficar endividada. E esse não é o objetivo. O objetivo é manter o controle dos gastos, né? O controle financeiro, tá bom? E aí, a gente viu também que com os efeitos da crise econômica, né? A gente sabe que atualmente a gente vive uma crise econômica aqui no Brasil. Então, com os efeitos da crise econômica, as pessoas elas estão pagando mais dívidas e adquirindo menos bens, certo? E aí a gente viu que, principalmente nesse momento de crise econômica, é ainda mais importante que a gente mantenha o controle do orçamento familiar e reduza os gastos ao máximo, certo? Porque realmente é um momento crítico, então a gente precisa manter o orçamento controlado e reduzir os gastos que a gente tem, tá bom? Além disso, a gente também estudou, né, os vilões do orçamento familiar. E aí a gente viu que os gastos supérfluos, eles são os verdadeiros vilões do nosso orçamento familiar. E eles são os responsáveis pelo aperto financeiro que normalmente a gente passa durante o mês, né? E aí, o que são esses gastos supérfluos, Bia? A gente viu que os gastos supérfluos, eles são os gastos extras que a gente tem no orçamento familiar. Ou seja, são os gastos não planejados, certo? Então, como a gente tem um orçamento, a gente sabe o que a gente ganha, a gente sabe o que a gente gasta.
Os gastos supérfluos seriam os gastos que não estão colocados ali, né? Eles são gastos extras, eles são gastos não planejados. E aí, desse modo, certo? Os gastos supérfluos, eles são os principais gastos que a gente precisa conter, certo? A gente precisa cortar para que a gente tenha uma melhor saúde financeira. Além dos gastos supérfluos, a gente também viu que outro vilão do orçamento familiar é o desperdício, certo? Então, por exemplo, se eu gasto mais água do que o necessário, se eu gasto mais energia do que o necessário, se eu desperdiço, né, esses bens, significa dizer que eu estou gastando mais. Por quê? Porque eu estou pagando por esse serviço, pagando pelo serviço de água, pagando pelo serviço de energia, e eu estou gastando sem necessidade, certo? Então, o desperdício ele também é um vilão do orçamento familiar, tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso, certo? A gente fez uma breve revisão sobre os assuntos que a gente viu nas 2 aulas anteriores, e como atividade de casa, eu vou deixar para vocês fazerem um resumo dessa aula, tá bom? Então, vocês vão pegar os pontos mais importantes, certo? O que é um orçamento familiar, para que ele serve, quais são os vilões do orçamento familiar, certo? Então, eu quero que vocês façam um pequeno resumo sobre essa aula de revisão, beleza? Desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.